Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. No dia anterior ao fim de semana, o tempo parecia se arrastar dolorosamente devagar. Oliver, o guarda de segurança do grande banco, estava se balançando cansadamente de um lado para o outro e não parava de olhar para o relógio. A hora do almoço já havia terminado, mas ele não conseguia ficar parado por mais uma hora. Como ele desejava estar em seu apartamento para comer uma refeição caseira quente! Mas ele ainda tinha que viver para ver isso. Hoje à noite vou levar minha esposa a um novo restaurante a 2 quadras daqui, disse-lhe seu sócio. Lembre-se de que estávamos andando por aqui há uma semana, distribuindo panfletos aos transeuntes. Dessa forma. Sua senhora tem bom gosto, resmungou Oliver, e onde ela consegue o dinheiro para ir a restaurantes? Você trabalha por fora? Você poderia pelo menos me dizer, como amigo, que compartilha. Dennis apertou os lábios, olhando para o homem constantemente insatisfeito. Oliver não era um homem agradável, mas o que se pode fazer, não se pode escolher seus colegas. Ele tinha de trabalhar lado a lado. Na maior parte do tempo, ele estava de mau humor, tratava os clientes do banco com excessiva desconfiança e até mesmo desprezo. Ele não tinha grandes somas para depositar e ficava sufocado de inveja ao ver banqueiros bem arrumados internos de negócios que eram olhados por mulheres. A sexta-feira não foi do agrado de Oliver. A sala do banco estava lotada de pessoas nervosas, que haviam decidido concluir todos os negócios no final da semana. Elas conversavam entre si, se acotovelavam e importunavam os funcionários com um monte de perguntas bobas. Será que eles não conseguiriam terminar tudo a tempo? O calor era insuportável. Os aparelhos de ar-condicionado não estavam funcionando. A atenção do homem foi atraída por um garoto de cerca de 8 anos, que havia subido os degraus e entrado no prédio com confiança. O que ele quer aqui? O guarda resmungou, lançando um olhar malicioso para a criança mal vestida. Ele ficou cauteloso, vi se ele for um batedor de carteiras. Que confusão isso causaria! Se alguém pegar um ladrão pela mão bem no departamento, haverá uma confusão desnecessária. E o homem não gostava de realizar suas outras tarefas, exceto ficar de plantão. Ele nunca precisou muito disso, deixando que seu parceiro fizesse tudo sozinho. Afinal de contas, só havia uma saída para isso. Se o garoto fizesse algo errado, ele seria pego imediatamente, não demoraria muito. Esse pensamento tranquilizou Oliver. Apesar de suas roupas surradas e dos olhares desconfiados dos adultos, que achavam que agora ele estenderia a mão e pediria o pão deles, o garoto não se envergonhou e entrou confiante na fila para receber um comprovante. Depois de recebê-lo, o garoto foi para o departamento de crédito e se sentou em um banco, olhando ocasionalmente para o placar. Rapaz, você está perdido? Perguntou-lhe um jovem caixa de banco quando ele se sentou em frente. Como você está? Não, estou aqui a negócios. Preciso de um crédito. Ele disse com firmeza, olhando para ela sem hesitação. Ela sorriu com indulgência e olhou para seus colegas alegres. Olhe, você está em uma instituição séria. Somente adultos decidem as coisas aqui, portanto, não brinque. Vá para casa. Caso contrário, chamarei a segurança, e eles entrarão em contato com seus pais. Acho que eles não vão gostar de suas brincadeiras. Estou certo? Mas o garoto não cedeu. Olhe, não estou brincando. Aqui está o passaporte da minha mãe. Preciso de um empréstimo em nome dela. Ela está doente, precisa de uma operação, não pode vir sozinha. Ela é deficiente. Eles me dão esmolas na rua, mas não é o suficiente. Ninguém me leva para trabalhar. Não tenho ninguém além de minha mãe. Por favor, ajude-me, você pode fazer isso. Não é tão simples assim.
Não damos dinheiro a todos que o querem, certo? Você é muito jovem para entender isso. Só não discuta. Vá para casa. O agente de empréstimo insistiu, esperando que a criança parasse de discutir. A triste história do menino atraiu a atenção dos funcionários, mas eles não puderam fazer nada para ajudá-lo. Ele era inteligente além da sua idade e tinha uma vida difícil. Ele era mais inteligente do que sua idade e tinha uma mente melhor do que a de seus colegas. No início, eles pensaram que era apenas mais uma inspeção, que geralmente ocorria algumas vezes por mês sem aviso prévio para melhorar a eficiência do departamento. Após esse evento, os funcionários eram repetidamente repreendidos por darem muita atenção a clientes sem esperança, cujas visitas não traziam nenhum benefício ao banco. Eles eram frequentemente visitados por pobres, deficientes físicos, vítimas de incêndios e outros infelizes com vidas destruídas que precisavam urgentemente de dinheiro. Cada funcionário do banco poderia citar uma dúzia de histórias de partir o coração que eles tiveram de ignorar por causa das políticas da instituição. Se você distribuísse dinheiro para todos, poderia acabar sem nada. Portanto, os funcionários aprenderam a não reagir emocionalmente aos problemas dos outros. Querido, sinto muito, disseram-lhe, mas nenhum banco fará um empréstimo para sua mãe se ela não ganhar dinheiro. Você chegou sem nada. Não haverá dinheiro algum. É melhor você se acostumar com a ideia e não atrasar a fila. Não, você não está entendendo, minha mãe realmente precisa da cirurgia. Ela não conseguirá se recuperar sem ela. Eu não vou a lugar nenhum. Você tem que me servir. Faça alguma coisa. Lágrimas brilhavam nos olhos do garoto. Ele tentou ser forte, ignorar as pessoas ao seu redor, mas não conseguiu mais se conter. Assim que pensou no destino de sua família, sua voz ficou rouca e as lágrimas caíram por si mesmas. Um funcionário decidiu interromper as birras da criança com severidade e chamou um segurança. Oliver o encarou com um olhar ameaçador, indignado por ter sido forçado a deixar seu posto e se mexer um pouco por causa daquele jovem. O que? Você tem perturbado a ordem pública desde que era pequeno? Com uma mão firme, o homem agarrou o garoto levemente pelo paletó e o arrastou em direção à saída como se fosse um boneco. O garoto balançava as pernas e gritava por socorro, mas ninguém se mexeu para ajudá-lo. Os clientes do banco se separaram, esperando que o homem tivesse um bom senso. Os clientes do banco se afastaram, esperando que o filho de outra pessoa, inquieto e de aparência desarrumada, não os tocasse com suas mãos sujas, que provavelmente estavam cheias de todos os tipos de coisas nocivas. No portão, para seu aborrecimento, o guarda viu Max, um bancário de 32 anos que era o gerente da agência. Bonito, bem arrumado, educado, o homem era radicalmente diferente do guarda por seus modos e aparência e, sim, por seus hobbies. Ao vê-lo, Oliver sempre baixava os olhos, examinando as botas polidas de seus caros sapatos de couro. Que tipo de show? O comissário de bordo ficou surpreso, olhando para a criança agarrada e chorando, o coloque-o no chão. De quem é esse garoto? Onde estão os pais? Ah, ele veio aqui, queria pedir um empréstimo. Ele ficou histérico e interrompeu meu trabalho. Sem perceber o desprezo nos olhos do novo adulto, Dennis decidiu não perder tempo. Cara, me ajude, por favor. Desculpe-me por distrair os funcionários, mas minha família está em uma situação desesperadora. Minha mãe precisa de um empréstimo para uma operação. Somos só nós dois, não há ninguém para ajudar. Max ficou surpreso com a coragem do garoto e acariciou gentilmente sua cabeça. Ele acreditava na sinceridade de suas palavras, por mais absurda que a situação parecesse do lado de fora. Não se preocupe, você não causou nenhum problema a ninguém. Vamos até meu escritório agora e conversaremos sobre isso. Veremos se há algo que possamos fazer para ajudá-lo. O guarda os acompanhou até a saída com um sorriso indelicado. É sempre esse cara esperto que é o mais simpático, agindo como se fosse o chefe, estabelecendo suas próprias regras, embora ele próprio seja subordinado ao chefe. É melhor que ele aumente o salário dos funcionários, ou terá vergonha de mostrar a cara na frente de seus conhecidos. Durante muito tempo, o homem evitou conhecer seus colegas de classe, não ousava conhecer os pais de sua amada.
Desde a infância, ele achava que merecia mais. Que ele deveria andar por aí com um terno elegante, uma camiseta com uma pasta nas mãos e conduzir conversas de negócios. No entanto, o destino decidiu o contrário, e agora Oliver usava um uniforme com uma inscrição nas costas. Mas Max ganhava dinheiro do nada e era membro de várias organizações de caridade, doando regularmente grandes somas para crianças gravemente doentes e animais sem lar. Qual era o objetivo disso se os funcionários do banco estavam sofrendo? Oliver não entendia. Enquanto isso, Dennis estava pegando o elevador para o escritório. A arquitetura do prédio o surpreendeu. O garoto nunca tinha estado em um lugar assim antes, mas tentou não ficar olhando muito descaradamente. Sua mãe o repreendia por isso. Eles sempre viveram mal. Ela não queria que seu filho ficasse fuçando e cutucando como um selvagem e admirando em voz alta. A curiosidade de Max não era um fardo. Ele deu uma risada ao ver o garoto se esforçando para esconder seu interesse. O fato de ser capaz de se manter firme era um novo motivo pelo qual o homem queria ouvir o garoto em paz. Entre. Ele abriu a porta à sua frente e apontou para uma cadeira almofadada em frente à sua mesa. O garoto sentou-se alegremente nela, mas cruzou os braços à sua frente de forma modesta. Posso comprar um chá para você? Está com fome? Não, obrigado. Você é muito gentil, respondeu Dennis com confiança. Você é um sujeito engraçado. Bem, Max moveu sua cadeira e pediu os biscoitos pelo telefone mesmo assim. Diga-me, qual é o problema com você? Minha mãe está muito doente, ela tem uma lesão na coluna, não consegue andar, e eu tenho que procurar dinheiro de todas as formas possíveis. Estou mendigando na rua. Sei que não é bom, e as pessoas fazem todo tipo de coisa, me empurram para o lado e me machucam, mas não tenho escolha. Onde posso trabalhar aos 8 anos de idade? Murmurou Dennis, suspirando ruidosamente. Estávamos bem, mas no ano passado minha mãe foi atropelada em uma faixa de pedestres. Um cara rico. Minha mãe não conseguiu anotar a placa, mas viu que o carro era caro e chamava a atenção. A polícia não fez nada. Mamãe foi interrogada várias vezes, mas não conseguiram encontrar o culpado. Vivemos sozinhos, não temos pai, nem parentes, nem ninguém para nos defender. Outros são ajudados por parentes e contatos. Mas nós temos apenas nós e precisamos nos manter unidos. Isso é o que minha mãe diz, e agora ela se deita, às vezes se movendo para o carrinho de bebê, mas ela não consegue lidar com as tarefas domésticas, então eu tenho que fazer isso. Agora não vou à escola. Mamãe chora muito por causa disso. Um policial da divisão veio até nós e a escola ligou. Eles dizem que minha mãe não é capaz de cuidar de mim e, se isso continuar, eles me tirarão dela e me mandarão para um orfanato, e eu não quero ir para lá. Tenho um apartamento e uma mãe. Isso está certo? Está certo, tio. Não é como se minha mãe estivesse me machucando. Ela não tem culpa de não poder andar e ganhar dinheiro. Se ao menos eles pudessem encontrar alguém que fez isso, que pagou pela operação. Então decidi fazer um empréstimo com o passaporte dela. Eles não vão me dar nenhum dinheiro, eu sei, mas ela é adulta. Eu vi na TV como se faz isso. Aqui, pegue. Dennis colocou o passaporte sobre a mesa. Ou você precisa de mais alguma coisa? Nós o devolveremos, honestamente, honestamente. Mas não imediatamente. O homem suspirou. Ele já estava duvidando de sua decisão de se envolver nessa história. Não era fácil invejar o destino do garoto. Mas uma história triste não era suficiente. Quem os conhece, esses bandidos? Do que eles são capazes em nome do lucro? E se eles mandarem seus filhos ao banco para pedir um empréstimo? Talvez os documentos também sejam falsos? Max não era ganancioso. E tinha um bom coração, mas não era o proprietário do banco, e só havia conseguido o cargo há 2 anos, e gostava dele. A concorrência em sua área era grande. Todos se esforçavam para tomar seu lugar e sentar-se nele. O gerente estava satisfeito com o trabalho do homem, mas mantinha um controle rigoroso de tudo,
para que não houvesse maquinações ou documentação secreta. Se ele fosse considerado culpado de algo ilegal, se o banco sofresse perdas por sua culpa, ele estaria em apuros. Para não dar falsas esperanças ao rapaz, ele disse: "Não prometo que você e sua mãe receberão o dinheiro, mas explorarei suas opções." E o homem ficou perplexo ao abrir o passaporte da mulher e ver um rosto familiar na foto, com traços suaves, cabelos escuros e olhos azuis risonhos. Max não se lembrava do nome dela, mas não conseguia esquecer aquele rosto. Como o mundo é pequeno! As pessoas dizem essa frase o tempo todo por nada, por coincidências. Mas, naquele exato momento, o homem ficou chocado com os truques do destino. Com a mãe do garoto, ele o conhecia muito bem, eles estavam ligados por um curto, mas maravilhoso, período de convivência. Suas lembranças do incidente eram boas. Nem mesmo sua esposa sabia da história. "Tio, você não está se sentindo bem? Você pode ligar para alguém?" O garoto se levantou ansioso e se preparou para sair correndo do escritório e chamar um dos adultos. Ele poderia ter chamado um médico se fosse necessário. Com sua mãe deficiente, ele havia aprendido a tomar decisões rápidas. Dennis só parecia uma criança por fora, mas era muito diferente de seus colegas por causa das mudanças drásticas em sua vida. Não, estou bem. Sabe, não se preocupe com isso. Acho que posso ajudar sua mãe. Mas devemos nos conhecer primeiro. Você não acha?" Dennis acenou com a cabeça alegremente. Um sorriso verdadeiramente infantil apareceu em seu rosto sério, que ele raramente mostrava. Havia poucas ocasiões para isso. Max olhou para seu relógio de pulso. "Ainda tenho coisas para fazer. Espere por mim aqui para comer alguma coisa. Até lá, já terei terminado e o levarei para casa para conversar com sua mãe." "Tudo bem. Muito obrigado." Dennis, que não se lembrava de sua própria alegria, correu até o homem e o abraçou, sem conseguir conter as lágrimas. Ele não tinha mais esperança de receber ajuda depois das travessuras do guarda que o arrastara sem cerimônia para fora. "Você é muito gentil. Nunca nos esqueceremos disso. Vou poder ficar com a mamãe, graças a você." Passaram-se pelo menos 3 horas até que Max conseguisse tirar sua mente do telefone, dos papéis e da calculadora. Sua cabeça estava zumbindo por causa de todo o trabalho árduo, e seus pensamentos sobre Emma constantemente se sobrepunham a todo o resto. Ele olhou várias vezes para o garoto, que estava esperando pacientemente em sua cadeira. Ele havia recebido várias folhas de papel A4 e estava mexendo nelas calmamente, fazendo aviões e navios. O homem ficou surpreso com a estabilidade e a discrição de uma criança de 8 anos. Os meninos de sua idade geralmente pisavam, gritavam, subiam em todos os lugares e tocavam em coisas que não lhes pertenciam. Aparentemente, ele teve que crescer cedo e perceber a responsabilidade. Ele não tinha o direito de ser descuidado. Esse pensamento machucou seu coração. Ele não conseguia se concentrar em mais nada e decidiu levar seu trabalho para casa. Mais problemas interessantes precisavam ser resolvidos, ou não haveria descanso. "Dennis, prepare-se, vamos embora agora. Espere por mim no saguão, estarei lá em alguns minutos." "Tudo bem," o garoto assentiu obedientemente e empilhou todas as folhas sobre a mesa. O guarda não parava de olhar para o relógio. Faltavam apenas 30 minutos. Ele viu o pobre garoto novamente, só que dessa vez ele estava sentado no banco, balançando os pés e cantarolando alegremente para si mesmo. O homem ficou curioso e se aproximou. "Por que você está tão feliz, garoto? Vá para casa, sua mãe deve ter enlouquecido." "Vocês têm um bom banco aqui", sorriu Dennis. O homem simpático disse que nos daria um empréstimo. "Só preciso conhecer minha mãe. E a tia disse que não poderia fazer nada. Ela simplesmente não sabe trabalhar." Essa informação deixou Oliver surpreso. O homem tinha outro motivo para ficar de olho em todas as decisões de seu chefe. O fato é que, há alguns meses, depois do trabalho, um carro de luxo parou em frente a ele, algo com que o segurança não poderia ter sonhado. "Oliver,
Entre, há negócios a fazer. Logo o homem estava sentado no interior de couro em frente ao estranho. Era Thomas, um banqueiro, considerado rival de Max, que havia coletado sujeira sobre ele nas paredes do banco, onde ele mesmo não era membro. Ele precisava de um homem para coletar informações secretamente sobre ele, até que uma infração grave fosse descoberta por trás do chefe. E não importava o quanto o dono do banco valorizasse o talento em seu rosto, ele não perdoaria erros não lucrativos, e isso não estava em sua natureza. Você é um cara inteligente, disse Thomas ao guarda, você vale muito mais dinheiro do que ganha nessa empresa de segurança miserável. Ajude-me e eu farei com que valha a pena. Bem, eu posso informar. Tenho o trabalho certo para isso. Ninguém vai passar ou sair se eu não deixar. O homem está com o nariz empinado. Fiz um nome para mim no exército. Nosso comandante me apreciava muito. Como nos demos bem rápido. Você é um sujeito inteligente, ele sorriu, tenho a sensação de que nossa parceria será frutífera. E quando eu assumir o lugar de Max, pode ter certeza de que não me esquecerei de você. Tenho fé em você. Você será um grande líder, não tenho dúvidas. Oliver entendeu imediatamente o tipo de pessoa que seu novo chefe era e decidiu não perder tempo, pois essa chance acontece uma vez na vida. Conhecer Thomas era seu bilhete de sorte, então o homem recorreu ao seu truque favorito, a lisonja. Pensei que eu era o único que não conseguia ver a natureza podre do chefe. Admiro sua mente perspicaz. Ele encantou todos ao seu redor, mas ele não é o que parece. Certamente há algo sobre ele, se você se aprofundar um pouco mais. Não vou perdê-lo de vista. Eu lhe informarei todos os dias sobre cada movimento que ele fizer. Tenho certeza de que você conseguirá o que deseja muito em breve. Oliver aceitou a oferta sem hesitar. Ele nunca havia recusado dinheiro fácil, e esse era um benefício duplo, o ganhar dinheiro e sacanear seu chefe. Oliver não gosta dele, não importa como você o faça. Ele está bem, com sua manicure e sua cabeça erguida. Ele está no serviço secreto desde então. Só que Max não estava envolvido em nenhum crime. Até o dia de hoje. Em sua mente, o homem já estava esfregando as mãos. Ele sabia que Thomas gostaria muito de suas notícias. Aparentemente, era hora de expulsar o homem arrogante. Ele tinha outro motivo para zombar secretamente de seu chefe. Ele tinha entrado em contato com Thomas com bastante frequência e o tinha visto sob diferentes formas e em diferentes momentos do dia, muitas vezes com uma mulher. Essa senhora acabou sendo a esposa de Max. Oliver ficou sabendo disso por acaso, quando viu o chefe com sua esposa durante o jantar e a reconheceu como a amante de Thomas. Thomas o fez prometer que não falaria nada, ameaçando transformar sua vida em um inferno se tudo fosse revelado, mas o homem nunca passou por um homem tão sério. Ele valorizava o que tinha e queria servi-lo bem, aguardando as honras desejadas quando se tornasse gerente. Durante a longa viagem de volta ao apartamento de Max, ele ficou em silêncio. Estava imerso em seus próprios pensamentos e nem ouviu as reclamações do rapaz, que se desculpava antecipadamente pela bagunça no apartamento e pelo fato de não terem nada para presenteá-lo. O homem não era romântico. Não foi assim que ele foi criado, mas havia uma emoção familiar em seu peito com a ideia de ver Emma em apenas alguns minutos. Ele não disse a ninguém que às vezes pensava em como isso poderia acontecer. Mas nenhuma das opções sugeria circunstâncias tão terríveis. Seria difícil para uma mulher aparecer na frente dele em tal estado, mas era necessário. Dennis morava com sua mãe em um apartamento de 2 quartos. O apartamento não era reformado há muito tempo, mas costumava ser limpo regularmente por mãos femininas e carinhosas, e agora os cômodos pareciam frios e solitários. "Mamãe, sou eu." O menino gritou da porta, deixando cair seus tênis velhos enquanto se aproximava. "Dennis, por que você demorou tanto?" Uma voz de mulher preocupada veio do quarto. "Quantas vezes eu já lhe disse para não ficar fora de casa? Não posso ir procurar por você." "Não se preocupe com isso. Eu trouxe meu tio do banco, ele vai ajudar." "Olá, Emma." Max foi até a cama e olhou para aquela que ele nunca havia esquecido.
Seu lindo cabelo estava agora preso em uma trança sem graça. Sombras de cansaço permaneciam sob seus olhos claros e astutos, e seu rosto estava sem vida. Mas nada disso assustou o homem. Ele se sentou cuidadosamente na beirada da cama. Você se lembra de mim? Eu sou o Max. Nós nos conhecemos há 8 anos. Eu estava voltando de uma viagem de negócios e estourou 2 pneus em seu vilarejo. Eu tinha um pneu reserva, mas dirigir sem o outro, mesmo em uma chuva torrencial, parecia suicídio. Mal consegui passar por sua região e bati na primeira casa. Você abriu a porta para mim. Você deve se lembrar de mais alguma coisa. O homem olhou para o garoto, sem saber como dizer na frente dele que havia tido intimidade entre ele e sua mãe naquela noite. Emma abriu os olhos assustada, olhando para o homem, e apressou-se em chamar o filho. Gatinho, por favor, veja o que temos para o jantar. Vamos lá, não me olhe assim, os adultos precisam conversar. Quando a porta se fechou atrás do garoto, a mulher se voltou para o hóspede. Então você é o Max? Ela sorriu levemente. Sua irmã estava dizendo a verdade. Você é tão bonito quanto ela descreveu. Que irmã? Ele não entendeu. Em suas lembranças não sou eu, é minha irmã mais velha, não somos gêmeas, apenas somos muito parecidas. Todos ficavam confusos, até mesmo os vizinhos, às vezes. Havia um sorriso triste no rosto de Emma. Apenas já se foi há muito tempo, pois morreu durante o parto. Uma complicação terrível, e nenhum bom médico foi encontrado por perto. Quando conseguimos um carro na cidade, já era tarde demais. Nunca descobri quem era o pai de Dennis. Ela tinha algum tipo de amor secreto, mas guardava o segredo apenas para si mesma. Tive que substituir o bebê por uma mãe. Minhas condolências, o hóspede mal falou. A notícia da morte de Anne e de seu filho o desequilibrou completamente. Seus pensamentos dançavam em torno dele febrilmente e não se fundiam em um quadro coerente. Parecia que ele tinha acabado de entender a coisa mais importante. Mas não tinha. Ele esperava ver Anne, paralisada, mas viva, e agora não sabia como agir. As lembranças começaram a surgir uma a uma. Max, muito jovem, solteiro, em sua primeira viagem de negócios independente. Quando ele chegou ao vilarejo, após o problema com o carro, a porta da primeira casa foi aberta por uma encantadora Anne. Ela o deixou entrar, ouviu-o, aqueceu-o e lhe deu as coisas antigas de seu pai. A moça logo percebeu que era uma dona de casa. A pequena casa de madeira era aconchegante, sem uma partícula de poeira, apesar do rangido das venezianas e da pintura descascada no assoalho. Os jovens haviam conversado muito naquela noite e, desde o primeiro minuto em que se conheceram, ambos sentiram uma afinidade inexplicável. Você pode pensar que isso só acontece nos filmes, mas poucas pessoas podem se gabar de reconhecer seu homem imediatamente. Você vai achar que estou falando bobagem, disse Max, sentando-se ao lado de Anne na cozinha modestamente mobiliada, mas sinto como se a conhecesse há 100 anos. Meu coração também disparou. O rapaz cuidadosamente estendeu a mão e colocou atrás da orelha dela uma mecha de cabelo escuro que havia caído do rabo de cavalo alto. Em seguida, ele acariciou gentilmente a bochecha dela e, sem encontrar resistência, inclinou-se para beijá-la. A noite passou voando como um piscar de olhos. Mas foi um momento inesquecível para o resto de suas vidas. Ninguém se arrependeu de nada, mas ao se despedirem, ficou claro que isso não aconteceria novamente. Depois de amanhã, Anne pediu a um vizinho que ajudasse sua amiga compartilhando um pneu sobressalente. Max queria pagar por ele, mas o homem acenou cordialmente com a mão. Por que está me dando um pedaço de papel? Se o senhor me der, pegue-o. Um simples obrigado é suficiente para mim. Só não machuque os sentimentos da Anne. Ela é uma boa garota, disse o vizinho. Essa aventura no pequeno vilarejo deixou uma marca profunda em minha alma. Pessoas altruístas o surpreenderam com sua bondade e recepção, e Anne ficou para sempre em sua memória. Então, ele não podia se submeter a seus desejos, não podia deixar tudo por uma vida no meio do nada,
por isso saiu de lá e tomou a decisão de nunca mais voltar. Era difícil para ele imaginar que ela, tão brilhante, tão corajosa, tão alegre, não estivesse mais viva. De repente, o homem acordou. O menino poderia ser seu filho. O momento era propício. Também sinto muito por sua perda, disse Emma suavemente, olhando para o convidado. A notícia o deixou pálido. Você deve ter se importado com sua irmã tanto quanto ela se importou com você. Você tem razão. Desculpe-me, eu não esperava por isso. É tudo tão repentino que não consigo entender. Max ficou cada vez mais frustrado a cada minuto. Ele podia sentir a raiva crescendo dentro dele. Era como se ele tivesse sido enganado em seu dedo. E se ele tivesse ouvido seu coração, em vez de pensar com a cabeça de seus pais, ele teria sido um homem de família feliz. Teria se casado com Anne, ela teria lhe dado um filho e ele nunca teria deixado sua amada morrer. Eles viveriam para seu próprio prazer, sem se importar com a opinião dos outros. O homem perdeu tudo de uma vez, sem nem mesmo poder aproveitar. Há 8 anos, quando voltou de uma viagem de negócios, começou a se comportar de forma diferente. O pai e a mãe imediatamente notaram a mudança no comportamento do filho e perceberam que a culpa era de outra mulher. Como você se atreve a sair com garotas? Seu casamento está chegando. Seu pai gritou com ele. Se a família dela souber de seus casos, eles vão nos esfolar. Ninguém, ouça, ninguém, nos reconhecerá. Tudo o que você tinha que fazer era se casar com Suzanne. Ela é a chave de seu sucesso. Eu sempre lhe disse que era preciso estar entre os ricos para viver bem. E se você não for ninguém e estiver lutando para subir, sem o apoio adequado, nunca será reconhecido como um dos seus, eles pensarão que você está lutando por algo que não merece. Eu não me importo. Max não aguentou. Não quero nenhuma riqueza. É seu sonho, e eu só tenho uma mulher. Ela é séria. Estou apaixonada, certo? Nenhuma Suzanne é páreo para ela. Serei feliz com a Anne. Parem de gritar um com o outro. Sua mãe entrou correndo na sala, atonita com a discussão barulhenta de seus homens. Acalmem-se, vocês dois. Este é um momento difícil para todos. Precisamos nos acalmar e agir como planejamos. Nenhum argumento do garoto fez com que o pai e a mãe ficassem do lado dele. Sua família sempre viveu modestamente, mas o casal trabalhou duro para dar ao filho uma educação brilhante. Eles esperavam que o filho nunca passasse necessidade nem experimentasse as dificuldades que eles enfrentaram em sua época. Ele respeitava seus pais. Pela primeira vez, quando se apaixonou seriamente, ele se permitiu levantar a voz para sua família. Antes, ele os ouvia e não os contrariava. Um senso de dever havia sido incutido no homem, e ele não poderia desistir de tudo isso depois de uma única noite com a bela da aldeia. Mamãe estava certa. Quem sabe como ela teria se comportado no relacionamento? As coisas poderiam não ter dado certo entre eles, e ele teria perdido um casamento lucrativo. Agora, todos os medos e dúvidas pareciam ridículos para o homem. Ele deveria ter escolhido Anne, que deveria ter criado seu filho, se Dennis tivesse sido criado por ele. Casou-se com Suzanne, mas seu casamento não podia ser considerado feliz. No início, o parentesco com os ricos deu frutos. O homem foi rapidamente promovido, mas não sem seus esforços e habilidades pessoais. Ele ganhou confiança, como seu pai havia dito, mas foi aí que as coisas boas terminaram. A herdeira de uma fortuna multimilionária não era, de forma alguma, a esposa ideal. Suzanne havia crescido no luxo e não tinha intenção de manter a domesticidade do ninho da família. Ela era uma mulher alegre, tenho que admitir. Ela e seu marido tinham muito em comum. Só que ela gostava de se divertir e se exibir para os amigos. Os primeiros problemas entre os cônjuges começaram quase imediatamente. O marido estava irritado com o fato de a esposa estar ocupada apenas em gastar dinheiro. Ela visitava constantemente salões de beleza, boutiques, eventos sociais e organizava festas com as amigas na casa deles com bebidas alcoólicas e muitos estranhos. Por fim, ele recebeu a promoção esperada e saiu para trabalhar.
Ela ficou feliz por seu esposo não estar mais repreendendo-a por seu comportamento. A cada mês de seu casamento, havia cada vez menos laços entre eles do que antes. Além disso, a mulher se recusava terminantemente a ter filhos. Oh, deixe-me em paz. O senhor também? Minha mãe está sempre pressionando, pedindo netos. Meu pai está preocupado que eu seja uma mãe velha. E eu não quero filhos de jeito nenhum, ou não agora. Olhe para o meu corpo. Ela desafiadoramente tirou a roupa. Você concorda que tudo isso vai explodir? Você não é uma mulher, não entende. Não quero me transformar em um hipopótamo que amamenta. Não há nada de errado em estar grávida. É um estado natural de ser mulher. Se você tem medo de que eu goste menos de você com alguns quilos a mais, está muito enganada. Eu a amo em todos os sentidos. O homem beijava a esposa com carinho e ela cedia, mas nunca concordava. Agora o casamento parecia cada vez mais uma espécie de acordo, um contrato. Ele raramente via Suzanne e até se alegrava com isso, dedicando-se ao seu trabalho. Às vezes, ele se preocupava com seu futuro, mas achava que haveria um momento melhor para pensar sobre as coisas e decidir como proceder. Ele ficou no apartamento até tarde da noite. Junto com Dennis, ele foi à loja e comprou mantimentos para a família. Emma o persuadiu a não tomar conta deles, mas o homem foi inflexível. Ele ficou olhando para a criança por um longo tempo, procurando características familiares nela e, no fundo, já havia reconhecido que o menino era seu filho e estava procurando uma confirmação disso. Na segunda-feira de manhã, Max foi ao banco com a intenção expressa de fazer um empréstimo para Emma. Ele planejava pagar o empréstimo por conta própria. Apesar de seu bom salário, ele não tinha uma quantia de dinheiro disponível que pudesse pagar a dívida da cirurgia imediatamente, mas estava disposto a aceitar qualquer dificuldade para permitir que ela andasse e o bebê ficasse com a mãe. Essa se tornou a primeira prioridade do homem. Agora ele não conseguia pensar em nada além de seu bebê. Naquela mesma noite, ele visitou a família para lhes dar a boa notícia. Não sei como lhe agradecer, Max, a mulher chorou enquanto abraçava o filho. Era como se Dennis estivesse colado à mãe e ouvisse cada palavra que os adultos diziam. Vou conseguir um emprego. Assim que sair da reabilitação, pagarei cada centavo. Quer que eu passe um recibo para você, vamos levá-lo a um cartório? Não acredito que seja verdade. Você nos ajudou muito. Acalme-se. Você não precisa de nada. O importante é que o menino fique com você. Eu mesmo pagarei tudo. É meu dever. Acho que devo isso a E. As coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse ido embora. Não é sua culpa, nem pense nisso. Você é um homem muito decente. Nunca conheci um homem assim antes. Max se correspondia com uma mulher todos os dias. Ele sentia a necessidade de se comunicar com Dennis, e com ela também. O homem estava interessado apenas em conversar com alguém que não estivesse falando sobre um procedimento de aumento de lábios, extensões de cabelo ou se limitando a conversas profissionais. No momento em que conversava com sua família, ele se sentiu realmente vivo. Ele estava tão apaixonado pelo trabalho há tanto tempo, comunicando-se apenas sobre assuntos de negócios, que não percebeu que havia perdido a maioria de seus amigos. O casamento havia cortado muitos laços. Alguns amigos o consideravam um carreirista calculista que usava um casamento bem-sucedido para alcançar o sucesso. Outros simplesmente o invejavam. Um diploma vermelho da Academia de Finanças foi útil para o homem, e eles não conseguiram se realizar. Enquanto Max se alegrava com a vida, vendo fotos engraçadas da criança, uma ameaça invisível pairava sobre ele. Depois que o menino apareceu no banco, o segurança aproveitou sua amizade com alguns colegas e descobriu que seu chefe havia de fato feito um empréstimo em nome de uma certa Emma. Convencido da realidade da transação, o homem relatou tudo a Thomas. Estou lhe enviando uma foto do contrato, disse ele ao telefone. Bom trabalho, Oliver, mas não conte a ninguém pelo prazer de fazê-lo. Entendi. Vou manter minha boca fechada. Mais uma vez, ao chegar em casa por volta da meia-noite, seu marido encontrou Suzanne em casa.
Sua esposa o beijou com seus lábios escarlates, envolvendo-o com um cheiro espesso de perfume. Você está acordado até tarde. Olá! Eu não esperava vê-lo. Estou no fim do quarteirão, verificando as contas. Minha cabeça já está inchada com esses números, mentiu o homem, afrouxando a gravata enquanto avançava. Ele passou aquela noite, como havia feito na semana anterior, na casa de seus novos conhecidos, acostumando-se com o apartamento aconchegante. Emma protestou, mas ele só ajudava nas lições, para que o menino não ficasse para trás no currículo e os professores não perturbassem a já inquieta mulher. Descobriu-se que o menino tinha um talento para somar e subtrair números em sua cabeça. Você é uma pessoa muito trabalhadora. Suzanne sorriu ao separar os cabelos e se aconchegar ao marido por trás. Não seria justo se seu chefe não valorizasse seus sacrifícios. Dedos finos com unhas longas envolviam o homem. Mas havia algo no tom de sua esposa que não o deixava pronto para jogos amorosos. Não tenho nada com que me preocupar. Não decepciono meus superiores, respondeu ele, livrando-se do abraço. No dia seguinte, pouco antes de sair para o almoço, seu chefe entrou no escritório. Boa tarde. O que o traz aqui? Gostaria de almoçar com você? Eu estava prestes a fazê-lo. Seu idiota mentiroso! Gritou o homem, batendo a porta atrás de si para não chamar a atenção dos outros funcionários. Eu lhe dou meu negócio, minha total liberdade, e você quer me apunhalar pelas costas? Pode se acalmar e me dizer do que se trata? Do que está me acusando? É um belo lugar que você tem aqui. Faz muito tempo que não venho aqui. Então você achou que poderia comandar o desfile sozinho? Sinto o cheiro de caras como você a uma milha de distância. Você é bom, me enganou. Você parece pedante e honesto. Eu sei sobre seu esquema. Está tentando lavar dinheiro por meu intermédio, fazendo negócios escusos? Olhe, não tenho nada a ver com atividades desonestas, disse ele com firmeza, o que só deixou o homem mais irritado. Saia daqui, agora, com todas as suas roupas, e não volte mais. Você pagará esse empréstimo em 2 meses ou terá um processo judicial em suas mãos. Saia daqui antes que o coloquem na rua na frente de todo mundo. Max tentou chamar o chefe à razão, mas ele não quis ouvir. O homem percebeu, o empréstimo em nome de Emma havia sido tomado por fraude. Mas quem precisava dele? Ele decidiu lidar com tudo mais tarde, quando Mikhail se acalmasse. Somente a expressão no rosto do guarda dizia o contrário. Todos no banco já sabiam do que ele havia sido acusado. As notícias estavam se espalhando mais rapidamente do que no dormitório, e erros e especulações eram ouvidos de todos os lados. Ninguém mais acreditava no bom nome do banqueiro. Ele dirigiu pela cidade sem rumo, esquecendo-se de sua fome. Ele ficou impressionado com o incidente com Michael e foi atormentado pelo ressentimento, pois ele havia dado toda a sua alma ao seu trabalho. Nunca houve nenhuma reclamação sobre ele. O homem fazia tudo com perfeição e exigia o mesmo da equipe de seu departamento. Toda a documentação era sempre precisa e emitida dentro do prazo. O plano era cumprido mensalmente. Como isso pôde acontecer? Quem o havia incriminado? Por que ele não sentia nada e por que estava tão seguro? Todas essas perguntas atormentaram o homem até a noite cair lá fora. Ele sabia que sua esposa não ficaria feliz com sua vergonhosa demissão. O genro de um homem bem conhecido não deveria ser chamado de ladrão e bandido. Todas as fofocas e conversas que aconteceriam em torno deles já estavam girando em sua cabeça. Shen, embora adorasse ver os abutres circulando sobre alguém, tornando sua vida um inferno, dificilmente ficaria feliz se ela mesma tivesse se metido em tal situação. A reputação desempenhava um papel importante para uma mulher. Ela usava seu status com orgulho, como se fosse uma peça de roupa. A esposa não estava em casa. Ele ficou debaixo da ducha fria por um longo tempo, revigorado. Só agora ele se deu conta de que tinha um empréstimo pendente que havia se comprometido a pagar. Como ele poderia admitir agora que a operação estava em risco? Ele havia se comprometido a pagar tudo.
E se ele não conseguisse? E o que aconteceria quando o pai de sua esposa descobrisse? E se a família se voltasse contra ele? Se o chefe entrasse com uma ação judicial, como havia prometido com raiva, ele não teria condições de pagar um advogado decente. Suzane apareceu por volta de 1h da manhã. Durante todo esse tempo, ele ficou sentado, tenso, na sala de estar, esperando a porta da frente se abrir. Ele não telefonou para a esposa, pois sabia que à noite ela estava fora de alcance. A música alta em seus locais favoritos abafava tudo. A mulher estava bêbada. Ela jogou fora os sapatos de salto alto de suas pernas cansadas e cambaleou em direção ao marido. Querido, cheguei em casa, ela cantou. E não está dormindo? Aconteceu alguma coisa? Quem o machucou? Suzane caiu no sofá ao lado do marido. A visão dele a deixou um pouco mais sóbria. Você está me assustando. Alguém morreu. Fui demitido, disse o marido em voz baixa. Alguém me armou uma cilada, distorceu um empréstimo como se fosse uma fraude de minha parte. O chefe não suportou isso e me expulsou imediatamente. Não sei quem o delatou, mas vou descobrir, alguém precisava me derrubar. Tenho certeza de que não foi um erro. Está falando sério? Você está desempregado agora? Vamos viver de quê? Implorando ao nosso pai? Essa foi a primeira coisa que passou pela cabeça de Suzane. Você implorou a vida inteira, ele esbravejou. Com o que está se preocupando? Você nunca trabalhou um dia em sua vida. Seu marido foi incriminado, insultado, humilhado, teve a reputação destruída, e você acha que só isso não vai poder sair? Está me ouvindo, sua aberração, quem está implicando com quem mais? Você não teria conseguido o cargo de gerente sem o meu pai, seu arrivista. Quero que saiba que você está nessa cadeira há anos graças à ligação dele. Cale a boca. Eu o conquistei. Sou mais competente do que qualquer pessoa que já tenha se candidatado a ele, portanto, não me censure. Por alguns segundos, o casal se olhou, e Suzane foi a primeira a se animar. Não vou viver com um perdedor. Saia da minha casa. Vamos ver se eu consigo viver sem seu salário miserável. É isso que você quer? Eu vou embora. Esta é a última gota. Suzane já viu o suficiente de suas namoradas e suas festas e como suas cabeças são vazias. A esposa humilhada o cercou por um tempo enquanto ele arrumava a mala, mas o homem não caiu nas provocações dela e não disse mais nada. Aquele tinha sido um dia agitado. Tudo estava mudando rápido demais para que ele pudesse aceitar o que estava acontecendo. Naquele momento, ele realmente pensou que a melhor solução era se separar de sua esposa. Que fosse por um tempo, que fosse até que a situação ficasse mais clara, mas que vivessem separados. No meio da noite, Emma acordou com um telefonema. Max avisou que ele estava chegando e pediu uma cama para passar a noite. Com dificuldade, a mulher se acomodou em uma cadeira de rodas, limpou-se e acordou o filho para ajudar a preparar os aposentos para o hóspede inesperado. Toda a conversa foi adiada para a manhã seguinte e eles decidiram ir para a cama. Houve um silêncio opressivo no café da manhã. O hóspede contou toda a verdade, não escondeu nada. No início, a mulher ficou em silêncio. A esperança em seus olhos se desvaneceu instantaneamente. Ela não era de acreditar em milagres. Conhecer o amante de longa data de sua irmã a havia alarmado, feito com que acreditasse que as coisas poderiam mudar, e agora o futuro parecia sem esperança novamente. Até mesmo pensar de uma forma positiva era uma tolice. Não sei o que dizer, admitiu Emma. Perdi minha capacidade de andar por causa de um canalha, e agora sua carreira e seu casamento estão arruinados por minha causa. Mas não foi minha intenção. Nunca quis lhe fazer mal. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela pressionou as palmas das mãos contra a boca para que o filho no outro quarto não ouvisse seus soluços. A última coisa que ela queria fazer era assustá-lo. O menino estava começando a ganhar vida novamente, falando sobre amigos, escola, o time de futebol para o qual sua mãe o levaria em breve. Não chore, não é tão ruim assim.
O homem tentou tranquilizá-la, mas mal podia acreditar que conseguiria encontrar uma boa saída para essa situação complicada. Eu tenho uma propriedade, vou vendê-la e pagar o empréstimo. Vou economizar os fundos para a operação com todas as minhas forças. Você precisa disso. Se tudo isso foi feito para que você voltasse a andar, você vai andar, eu prometo. Ele vendeu tudo o que tinha valor, o carro, vários eletrodomésticos, mas os lucros não foram suficientes para pagar o empréstimo. Ele tentou não demonstrar desespero, mas eles entenderam. Em pouco tempo, as 3 pessoas abandonadas no pequeno apartamento se tornaram como uma família, compartilhando todas as suas alegrias e tristezas. A vida cotidiana se tornou mais fácil, graças à ajuda do homem. O menino nunca saía de seu lado e o observava com admiração. Ele nunca teve uma figura paterna para admirar. Embora, ao cuidar de sua mãe doente, o garoto pedisse para ser considerado um adulto, ele estava feliz em relaxar ao lado de um homem real e forte que cuidava deles com toda a sua força. Observando as interações dos membros masculinos da família, a paciente percebeu que seu coração estava batendo com muita alegria. Certa noite, ela decidiu ter uma conversa séria com um amigo. Não era o primeiro dia que a mulher observava o rosto pensativo e o olhar ausente dele. Ela tinha certeza, o homem estava tramando algo. Diga-me, disse ela enquanto cobria a saída da cozinha com o carrinho de bebê. Vejo que você tem algo em mente. Conte-me. Eu quero saber. Posso não andar, mas tenho um cérebro. 2 cabeças são melhores, como dizem. Ele olhou para ela e suspirou. Ele odiava dar a Emma mais uma falsa esperança, mas parecia que não poderia passar sem a ajuda dela. Acho que temos que descobrir quem causou esse acidente. Não é possível que ninguém tenha visto nada. Tem de haver algum transeunte aleatório que se lembrou da placa e da marca do carro, um adolescente que gravou tudo em vídeo e teve medo de confessar aos pais que estava faltando à aula naquele momento. Eu literalmente sinto como se alguém estivesse respirando nas minhas costas. É desagradável. Achei que isso acabaria depois que fui demitido, mas a sensação não me deixa em paz, e estou acostumado a confiar em meu instinto. Você está certo sobre isso. Emma deu um tapinha na mão dele. Se o sentimento for forte, você não deve ignorá-lo. Talvez você esteja cavando na direção certa. Sinto muito, isso vai ser doloroso para você, mas preciso saber todos os detalhes do acidente. Qualquer coisa que você possa lembrar ajudará muito. Eles conversaram por um longo tempo. Não foi uma conversa fácil. Às vezes, a mulher parava no meio de uma frase, incapaz de controlar suas emoções. Ela tinha que reviver aquela noite de pesadelo, quando, como sempre, tinha saído para fazer compras na rua conhecida, no cruzamento seguro. Sua vida mudou em um instante. Alguém decidiu que poderia quebrar seu corpo como se ela fosse uma boneca sem emoção e escapar sem pagar por seu destino contaminado. Por fim, exausta de preocupações e lágrimas, ela adormeceu no ombro do homem. Ele a levou para a cama e a colocou para dormir, percebendo que agora não estava apenas buscando justiça para a mulher, ele queria vingança por ela. Alguns dias depois, Max encontrou um velho amigo que trabalhava para as autoridades em um café. Prazer em vê-lo, disse Andrew, estendendo a mão. Meu almoço termina em 40 minutos. Sugiro que vamos direto ao assunto. Muito bem, obrigado. Ele contou os detalhes do acidente para a mulher, sobre seu diagnóstico, sua situação financeira e a ameaça de que o menino poderia ser tirado da mãe. Vejo que você se preparou bastante. Andrew sorriu. Estou ouvindo, se for importante para você, farei o que puder. Tenho um hacker em mente. Ele não está exatamente dentro da lei, mas nos ajuda muito a seguir na direção certa. Não prometo nada, mas farei o melhor que puder por você. Max estava feliz por ainda ter pessoas em quem podia confiar um grande segredo. A reunião com Andrew foi proveitosa. Logo o homem recebeu a gravação de vídeo do DVR do carro, do estacionamento do supermercado, no momento em que ocorreu o atropelamento e fuga. Após o incidente, o proprietário do carro saiu em uma viagem de negócios de longo prazo e, por isso, não compareceu para ser interrogado pela polícia.
Ele era a testemunha indispensável que teria permitido que o culpado fosse descoberto imediatamente. De jeito nenhum. Mac se aproximou da tela do laptop e examinou intensamente os rostos das pessoas sentadas no carro. Thomas estava ao volante. Ele o conhecia por interesse profissional, um tipo desagradável. Para ele, foi uma revelação dolorosa saber que sua companheira era Suzanne. O homem imediatamente largou tudo e começou a se lembrar de onde sua esposa deveria estar naquele dia, 14 de março. Essa data era familiar para o homem, pois era o aniversário de sua sogra. Ele chegou tarde à casa de sua esposa, mas ela não estava mais lá. Ela estava com muita dor de cabeça, o que foi lamentado por sua mãe. Somente a esposa chegava tarde em casa. Na época, ele não prestou muita atenção às travessuras da esposa. Em 7 anos de casamento, ele havia se acostumado com o fato de ela desaparecer para sempre na companhia de ociosos igualmente mimados, e ela nunca ficava entediada. Agora o homem percebia que havia subestimado sua esposa, pois só Deus sabe por quanto tempo ela o havia enganado ao ter um amante. Que tolo ele havia sido! O homem que havia batido na mulher claramente sabia sobre ele, tinha-o conhecido em algum lugar. Só que ele não conseguia se lembrar exatamente onde. Essa revelação inesperada deixou o homem tão excitado que ele não conseguiu dormir nem um pouco. Naquela noite, ele se lembrou de todas as desculpas tolas de sua esposa. Todas as mentiras dela agora pareciam tão evidentes. Suzanne estava se aproveitando do fato de que seu marido, viciado em trabalho, não se interessava por suas amizades e não tinha ciúmes de ninguém. Foi por isso que ela o expulsou tão facilmente. Afinal de contas, ela estava tendo um caso com Thomas. Por que ela deveria trocar um banqueiro por outro? Não foi à toa que ela disse que poderia viver sem o dinheiro dele, pois já havia encontrado um novo patrocinador há muito tempo. Quando a dor no coração acabou, os pensamentos de Mac se voltaram para a identidade de seu rival. Era de se esperar qualquer coisa de um homem assim, mas atropelar um pedestre. De repente, o homem se lembrou de que havia notado o guarda na companhia do banqueiro algumas vezes. Um homem rico, ambicioso e calculista não seria amigo de um simples guarda de segurança. Eles definitivamente tinham algo em comum. Ele mal esperou o amanhecer para começar a fazer as malas e visitar um antigo colega. Ele precisava quebrar o guarda e revelar sua conexão com o amante de sua esposa. Você não é mais meu colega, não preciso dizer nada, disse o homem, desafiadoramente, enquanto estava na portaria. Agora que havia sido demitido, Oliver não precisava tratar o homem com respeito para não perder o emprego. Ele sentiu que seu patrono havia liberado suas mãos e língua. Saia daqui, ou eu o expulsarei da propriedade como pessoa suspeita. Você não sabe no que está se metendo. O cara lhe disse calmamente. Seu parceiro está caminhando sobre gelo fino. Se ele cair, ele o levará com ele. Portanto, não conte com ele para protegê-lo. Ele tem um crime na consciência, e eu tenho provas disso. Se não quiser ser preso por cumplicidade, pode me contar tudo sobre isso. E se não quiser, tente provar na delegacia que não sabia de nada. Ele pensou sobre isso por alguns segundos, lutando contra sua ganância, mas algo no olhar do visitante o convenceu. Tudo bem, volte quando seu turno terminar, ele fez sua condição, conversaremos fora de vista. À noite, depois de receber de um ex-colega todas as informações sobre o traidor, ele foi à casa da esposa, onde encontrou os amantes. Por que você está aqui? Pegue suas coisas quando eu não estiver em casa. A mulher estava prestes a bater a porta na cara do marido, mas ele não permitiu. Sei que você está com ele. Que você se interesse pelo que eu trouxe. O banqueiro cumprimentou seu hóspede com um sorriso, deitado em seu leito conjugal só de cueca. Somos como na piada. Ele riu alto. E você é um osso duro de roer. Sem escândalos, sem surras. Eu o respeito. Mantenha seu respeito por si mesmo. Agora veja com atenção o que preparei para você e depois discutiremos. Max pensou que se sentiria satisfeito ao olhar para os rostos assustados de seus amantes, percebendo a armadilha em que haviam caído, mas estava errado.
Ele só estava ficando mais irritado. De onde você tirou isso? Thomas mal falava, olhando fixamente para a tela. Não havia testemunhas. Ninguém poderia provar isso. Cale-se, seu idiota. Ele pode estar nos gravando. É uma confissão. O que você quer? Veja bem, eu posso fazer muitas coisas. Tenho dinheiro e posso falar com meu chefe. Ele o levará de volta. É isso mesmo. Sem sombra de sorriso, o homem respondeu. Gosto de pessoas de negócios. Acontece que a mulher do vídeo é minha amiga. Depois do acidente, ela não consegue andar. Ela precisa de uma operação. Que quantia? O homem escreveu o número no diário com antecedência e entregou a folha. Tente se livrar disso de alguma forma. Lembre-se de que o registro já está no computador de trabalho do meu amigo policial. Não há outra maneira. Precisamos lhe pagar o que ela precisar. Naquela noite, Max voltou vitorioso, trazendo um jantar sofisticado e uma garrafa de vinho tinto encomendada no restaurante. Ao ver seu rosto feliz, a mulher imediatamente entendeu tudo. O homem se sentou à sua frente e a beijou. Ele queria fazer isso há muito tempo, mas não ousava. E agora a sensação de euforia pelo fato de que tudo o que era terrível havia terminado, quebrou barreiras. Achei que nunca esperaria. A mulher riu em meio às lágrimas, beijando-o na ponta do nariz. Venha rapidamente para a cozinha antes que Dennis veja. O jantar transcorreu de forma alegre e agradável. Mas o menino teve de ser acalmado por um longo tempo. Ele estava tão aliviado que sua mãe logo se recuperaria, que eles não seriam separados, que ele poderia voltar a ser uma criança e correr despreocupadamente pelo quintal, correndo atrás da bola com os meninos vizinhos. Mãe, quero que meu tio seja meu pai. Ele nos ama, não é mesmo? Sussurrou o menino antes de ir para a cama, quando sua mãe passou para beijá-lo e lhe dar boa noite. Ele ficará conosco. Não se preocupe. Ela mesma sentiu que estava prestes a explodir, percebendo, em parte, que finalmente havia encontrado seu amor e o caminho para a cura. Depois de 2 semanas, os amantes conseguiram receber a quantia e pagá-la. E o casal entrou com o pedido de divórcio, sem perder tempo. Emma se dirigiu à melhor clínica da cidade para uma consulta. Começaram as intermináveis visitas a médicos e exames. Ela parecia exausta nesses dias, mas não perdia o sorriso, pois sabia que toda essa agitação não era nada diante do que viria depois. O homem nunca saiu do lado dela, cercando-a de amor e carinho. E se não der certo? Ela se preocupou. E se eu continuar na cadeira de rodas? Max, você é uma pessoa muito boa e merece uma mulher totalmente saudável. Se não der certo, eu saberei do que você precisa. Eu preciso de você, ponto final. O homem beijou sua namorada. Não quero ouvir mais nenhuma dessas bobagens. Emma estava preocupada à toa. A operação foi um sucesso, como os médicos lhe garantiram. A reabilitação levou 7 longos meses, mas a mulher foi surpreendentemente tenaz. Ela não sucumbiu ao desânimo e nunca perdeu uma sessão com o fisioterapeuta. Os médicos ficaram maravilhados com seu sucesso, motivando outros pacientes desesperados a lutar por sua saúde. 1 ano havia se passado desde que eles se conheceram. Emma não estava mais soluçando na cama, incapaz de mover as pernas. Ela dançava em frente ao fogão, preparando o jantar para a família. O enérgico Dennis fez amigos e saía o dia todo assim que terminava a lição de casa. O garoto tornou-se o favorito de seu professor de matemática, que ficará intrigado com seu fracasso no ano anterior. O negócio do homem também estava crescendo. Com o dinheiro que recebeu do banco, ele pagou sua dívida com o banco e pôde investir em um negócio lucrativo, comprou um pavilhão em um shopping center e abriu uma loja de móveis. Anteriormente, o homem não havia percebido seu interesse por design de interiores. Ele raramente prestava atenção ao ambiente em torno de seus pensamentos, que giravam em torno de números. Mas a mudança o tocou, permitindo que sua imaginação saísse da caixa. Seus pais não aceitaram bem o drama do filho.
Eles não tinham ideia do tipo de mulher com natureza de cobra para a qual o haviam empurrado. Perdoe-nos, querido, gritou a mãe do homem. Tínhamos boas intenções. Afinal de contas, não pensávamos que ela se tornaria quase uma assassina. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Disse meu pai um dia. Ele sempre achava difícil admitir sua culpa, mas, dessa vez, a situação não era nada fácil. Sinto muito por ter reprimido sua vontade e estou surpreso com o homem forte e determinado que você se tornou. Estou orgulhoso de você. Quase o quebrei, mas você se manteve firme. Isso vale muito. Cuide de sua família. Sua esposa é linda. O casamento foi celebrado no início de setembro, quando o sol estava brilhando. O homem achava que era impossível amar mais. E então ele viu sua noiva, vestida em um lindo vestido branco com uma coroa de flores na cabeça e um véu que dava à imagem mistério e ternura, e ele se apaixonou novamente. Sou o homem mais feliz do mundo, ele sussurrou para a esposa enquanto colocava um anel de noivado no dedo dela. E eu sou a mulher mais feliz e mãe de 2 crianças, sorriu Emma com astúcia. No momento mais responsável, o noivo riu alto, o que surpreendeu todos os convidados, e girou gentilmente sua esposa. A festa foi um sucesso. Todos que quiseram dançar, dançaram até ficarem doloridos. Aqueles que queriam se divertir riram até tarde da noite e brindaram à saúde do jovem casal. Andrew, que desempenhou um papel fundamental na restauração da justiça, testemunhou e guardou muitos vídeos. Dessa vez, os que provocaram sorrisos hilários em vez de lágrimas. Quando Emma estava grávida de 7 meses, a família se mudou para um apartamento espaçoso, onde cada um tinha seu próprio quarto. Agora, Dennis não tinha vergonha de convidar amigos e jogar brinquedos por toda parte. Ei, garotinha, sua mamãe, seu papai e seu irmão já a amam e estão esperando por você. Não ligue para ela antes do prazo. A mulher ficou imediatamente indignada. Os 2 meses passaram despercebidos. Na última semana antes do parto, seu marido enlouqueceu, fazendo uma mala para ela levar à clínica. O papel de pai de uma criatura minúscula era novo para ele. Ele se perguntava se conseguiria fazer isso. Mas assim que o homem pegou a menina adormecida nos braços pela primeira vez, percebeu que ser pai era a melhor felicidade do mundo, e a menina ainda recebia o sorriso da mãe. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.